Eu observo o mundo à nossa volta e percebo muitas coisas estranhas ocorrendo. E o que me deixa pensativo é que muitas das vezes me parece que só eu e alguns poucos vemos isso. Eu leio, assisto e ouço várias teorias que são levantadas e comparo com as notícias e os caminhos que elas indicam. Mesmo que nós achemos que estamos conscientes, que somos mais despertos, entre aspas, que outros que não têm a mesma noção do que está rolando, estamos sendo enganados também. É tanta manipulação, informação e contra-informação que nem percebemos que estamos sendo conduzidos como gado. Na real, estamos juntos com todos os outros que são considerados inconscientes. Você pode achar que é mais uma teoria da constipação, mas se observar mais atentamente o mundo, perceberá que a coisa está mais doida do que você imagina. Então, vamos ver os OVNIs novos e aprofundar esse assunto tão importante. O mundo está caminhando para um colapso, e eu vou dizer como será. Será um apocalipse zumbi. Todos adormecidos, andando a esmo para o trabalho, para festas, entorpecidos na frente da TV e achando que o mundo é assim porque sempre foi. Mas os sinais que se apresentam são muito fortes, e as aparições de OVNIs cada vez mais intensas, e a maioria nem se atenta a isso. Aliás, esses OVNIs que eu vou mostrar são bem mais interessantes do que aqueles que foram abatidos e que ninguém viu a coisa acontecer. Mas como as notícias tradicionais não falaram desses que eu vou mostrar, eles não aconteceram. Afinal, só acontece o que os noticiários falam que aconteceu. Então vamos para os avistamentos. E olha só, esse é mais antigo, mas tem uma peculiaridade. Esse avistamento de OVNI foi em Quebec, no Canadá, em 10 de agosto de 2022. Um motorista testemunhou um grande objeto branco prateado com embarcações menores abaixo dele. E o que torna esse avistamento diferente é a alegação do motorista de ter conversado telepaticamente com um tripulante do OVNI, que se identificou como um pleiadiano. Já houveram outros avistamentos pelo mundo com descrição do uso de telepatia. Agora, entre eu achar interessante e ser verdade, há um longo caminho. Então, decida você se você acredita ou não nisso. Avistamento em Oceanside, Califórnia, no dia 5 de novembro de 2022, onde OVNIs misteriosos em forma de diamante pairam por mais de 15 minutos no céu. Esse objeto estranho foi filmado em Sutterbuts, Califórnia, em fevereiro de 2023. O observador estava filmando a decolagem de outra asa delta quando acidentalmente capturou algo estranho na filmagem. Um objeto redondo, pequeno e escuro passa tão perto que quase atinge a pessoa que estava filmando. É apenas um borrão em tempo real, mas desacelerando e pausado, revela uma forma estranha como um disco duplo. Esse é um avistamento inexplicável de OVNIs em Olympia, Washington, no dia 14 de fevereiro de 2023, Dia dos Namorados nos Estados Unidos. São estranhos objetos brilhando e movendo-se em zigue-zague. E olha só, OVNI significa objeto voador não identificado. Tudo que não tem explicação ou procedência é não identificado.
Pode ser da Terra ou pode ser até de fora da Terra. Mas agora fica a pergunta para você. Você identifica algum desses casos? Não, né? Então há grandes chances de serem extraterrestres mesmo. Agora voltando ao assunto principal sobre as atualizações da transição planetária e o apocalipse que eu brinquei ser o apocalipse zumbi. Essas coisas estranhas que eu estou falando que estão acontecendo dizem respeito ao fato de ou você pensa como um grupo que diz como tem que se pensar, ou você isolado, ridicularizado e dependendo do assunto até cancelado. E quem decidiu o que deve ou não deve ser pensado e falado? Foi você que pensou assim, ou estão forçando a barra para que deva ser aceito o que eles desejam? Vou dar um exemplo bem intenso disso. Houve uma decisão dos ursos que foi chamada uma operação especial na tomada de algumas regiões da Urântia. Agora responda para você mesmo. Você já ouviu a versão dos ursos com relação ao motivo deles da operação especial? Ou baseou sua opinião apenas nas versões dos noticiários, hein? Veja que sou totalmente contra qualquer conflito em qualquer proporção. Mas, e se houver fatos que desconhecemos por não ouvirmos a outra parte? E eu estou falando isso com olhos isentos, tá? Isto é, sem partidos, sem ismos, sem fulanos de estimação. Isso não quer dizer que eu não tenha meus valores, meus princípios, minhas ideias e opiniões, tá? Porém, muitas das pessoas acabam tomando partido defendendo o lado A ou B. Mas agora imagine você que nem A e nem B estão certos, pois também estão inconscientes e também estão sendo manipulados e nem sabem. Veja que enquanto ficamos no raso, na superfície dos acontecimentos, nem percebemos que estamos sendo conduzidos. Vou relatar algumas coisas que estão ocorrendo. O núcleo da Terra está desacelerando, isso você já sabe, pois foi amplamente divulgado. Há também uma transição planetária acontecendo. Mas o que não te contaram é o que tudo isso pode influenciar a nossa vida. Não vou dar uma de cavaleiro da desgraceira, mas lembre-se, luz é informação e a desinformação é a escuridão. Então vamos ver os fatos que a maioria nem está se ocupando. Mostrei em um vídeo anterior que está na tela que está ocorrendo uma grande alteração no nosso sistema solar. E essas alterações já são vistas pelos telescópios terrestres e espaciais. Mudanças em Plutão, Netuno, Marte, Júpiter, na Lua de Júpiter, Europa e também em Vênus e Saturno estão tendo alterações significativas na atmosfera deles. Mas eu quase não falei da Terra. Então vamos ao nosso planeta. Vulcões antes adormecidos entrando em erupção. 2 terremotos consecutivos de 7,8 e 7,5 graus na escala Richter atingiram a região da Turquia e Síria. Frio excessivo como nunca visto antes em várias partes do mundo. Chuvas na região do litoral norte de São Paulo, em São Sebastião e Bertioga. As chuvas atingiram índices que não haviam sido reportados antes da história do Brasil. A quantidade de chuva em Bertioga foi de 683 milímetros e em São Sebastião 627 milímetros. Até hoje o maior valor havia sido em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, registrando 534,4 milímetros de chuva. E agora, poderia ser essa transição planetária que está interferindo no núcleo da Terra e causando essas anomalias no nosso planeta? Uma reação em cadeia que age de maneira escalar, crescendo e aumentando e ainda somando as energias emanadas pelos seres humanos de separação, conflito, ódio, criando uma psicosfera alterada que acaba influenciando a Terra, que é um ser vivo. Já não bastasse tudo isso, o polo magnético da Terra está andando a 55 km por ano, se deslocando do Canadá em direção à Rússia. E essa é uma mistura perfeita para alterar o nosso planeta e chacoalhar com tudo na superfície. Não haverá Armagedon, mas que vão acontecer mudanças, isto é certo. A Terra passará por transformações e nós que estamos na superfície também nos transformaremos. Mas os donos do mundo não querem nenhuma mudança. Eles querem perpetuar o seu domínio sobre nós, nos mantendo ignorantes do que vai acontecer e das alternativas da espiritualização para a transição. Mas haverá momentos que isso será impossível. Tem coisas que não poderão mais ser mantidas escondidas, porque não haverá como fazer isso. A principal agenda deles é unir o planeta todo sob o mesmo governo tecnocrata, onde os que comandam continuarão mandando e obtendo seus lucros. E você quer saber como?
vou dar um exemplo interessante e acho que já estão implantando isso. Em 21 de setembro de 1987, o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, fez um discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ele comentou sobre as nações e culturas do mundo se unindo em esforços comuns para viver em paz e evitar guerras e derramamento de sangue. E ele disse, abre aspas, talvez precisemos de alguma ameaça externa e universal para nos fazer reconhecer esse vínculo comum. Ocasionalmente penso com que rapidez nossas diferenças em todo o mundo desapareceriam se estivéssemos enfrentando uma ameaça alienígena de fora desse mundo. E, no entanto, eu pergunto a você, essa força alienígena já não está entre nós? E o que poderia ser mais estranho às aspirações universais de nossos povos do que a guerra e a ameaça de guerra? Fecha aspas. Agora imagine você essa possibilidade sendo colocada na prática hoje, ou pelo menos o início dela como foi tentado com as notícias de OVNIs abatidos recentemente. Saiba você que alguns estão se rebelando a essa agenda e se contrapondo, avisando que não aceitarão um mundo comandado por eles. E aquele conflito que eu falei antes foi gerado principalmente por esse motivo, e não pelos motivos que estão sendo explicados nessa narrativa construída. E a coisa vai escalar, hein? Isto é, vai aumentar a cada dia. Cabe a você agora perceber o que é vida real e o que é vida inventada por eles. E agora você pode perguntar, e o que nós podemos fazer? Olha, a solução é trabalhar individualmente para conseguirmos sair dessas ideias que nos estão sendo impostas, implantadas em nossas mentes. Se ficarmos presos às notícias que chegam até nós, seremos distraídos e estaremos inconscientes do que precisamos mudar. E lembre-se, a mudança está dentro e não fora de nós. Queremos mudar o mundo? Que ele seja diferente, mas nos mantermos iguais? A evolução é individual e intransferível, e tudo depende da nossa decisão. Então, podemos nos manter assim, manipulados, ou darmos um passo à frente. E esse passo à frente é orar ou meditar por nós e pelo planeta, emitindo energias de paz, nos tornando melhores e principalmente dando o nosso exemplo. E com essas simples ações, acabaremos por nos tornar uma verdadeira resistência aos donos do mundo. Isso eu chamo de uma resistência pacífica. Por isso vamos continuar evoluindo, juntos, eu aqui e você aí, sem nos permitirmos ser controlados. Um grande abraço, saúde e sucesso e até o próximo vídeo.